Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maffi, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast, episódio 71, hoje vamos falar sobre criação de filhos, sobre psicologia, sobre como educar seu filho na era digital. Tenho aqui ao meu lado esquerdo Ramon Abreu, nosso parceiro aqui, diretor. Fala, Ramon. Tudo bem, Mafia? Beleza? Prazer estar aqui. Vai ser muito legal. Sou um pai fresco aí. Pai fresco, né? Tô com uma neném de 6 meses. 6 meses. 6 meses amanhã. Aí vai ser muita coisa legal pra gente poder falar aí. Vamos aprender então? Vamos nessa. É isso, eu tô também aí com as filhas, já não tão novas, né? Mas tem muito que aprender aqui. Eu tenho ele, que é psicólogo, já tem mais de 20 livros. Quantos anos no mercado? Muitos anos já, né? 30 anos. 30 anos. Esse ano fazendo 30 anos. Tem o Léo Freiman. Grande satisfação. Obrigado por estar aqui com a gente. Parabéns pelo programa. Pô, obrigado, cara. Veio de longe, né? E na Bahia. Tava na Bahia? Tava na Fazendo Bahia. evento lá? Como tá? Tava lá numa palestra para uma escola e vim voando literalmente. Que animal, cara. A gente falou aqui na abertura de como criar, como educar seu filho na era digital. O que mudou de pouco tempo para cá, de 10, 15 anos, por conta do celular na criação? Então, esse é o problema. A criança não mudou nada. A necessidade da criança e do adolescente é exatamente a mesma. O que mudou é que hoje há uma neurose social instalada que está gerando uma tragédia coletiva de fazer o filho feliz a todo tempo e a todo custo. Então, a forma moderna de abandonar é deixar o filho ou a filha na tela, sendo que as pesquisas científicas mostram que isso é um desastre. Mesmo os países que investiram pesadamente em tecnologia em detrimento do professor, da professora, do lápis preto número 2, papel sulfite, cola, tesoura, enfim, mostraram resultados desastrosos no PISA, que é a prova internacional de desempenho acadêmico. Uhum. Então, o que existe é que há toda uma cortina de fumaça. Se você pegar, vamos falar real, os maiores anunciantes de jornais, de revistas, de sites, quem são? Empresas de tecnologia. Sim. Então, você acha que um grande veículo de comunicação vai realmente ficar falando do quanto é prejudicial esse excesso de tela? Não. Quanto mais a galera estiver viciada, mais consumista será. Então, a gente não vive hoje uma sociedade só viciada em tela. São múltiplos vícios. É o pai e a mãe viciado em ser legal, no lugar de ser leal. É o pai e a mãe viciado em competir um com o outro para ver quem vai ser mais amado com o filho. Competindo com a escola para ver quem manda mais, dando carteirada no professor, na professora. E a criança viciada em ser agradada e não desligar da tela. Eu vim no avião, eu vi isso. Uma mãe tirou o celular do filho, ele pegou e começou a dar tapa na cara da mãe. Então, e se você acha que isso não vai acontecer com você, você que está ouvindo a gente, toma cuidado, porque se você cria um filho que na tua foto do WhatsApp já está lá um filho, né? Muito comum. Vê aí. Você que está ouvindo a gente, quantas vezes você não vê no Instagram das suas amigas, você vê o quê? Ai, olha meu filho comendo açaí, olha meu filho pulando na piscina, olha meu filho fazendo embaixadinho, olha meu filho tocando flauta. Gente, não aguenta essa bochecha! Então, assim, é uma babação de ovo de pais que viram fãs de filhos imperadores. Pode crer. E tá dando ruim. Tá dando ruim. A gente nunca teve tanta criança com estresse, depressão, ansiedade, síndrome de pânico, automutilação, obesidade, irritabilidade, falta de foco, ingratas. Então, assim, o que mudou? Mudou isso. Que criança precisa do que sempre precisou. Essa é a verdade, Mafia. Você acha que criar o filho para ser feliz é um erro? É totalmente um erro, porque felicidade não tem como ser criada de fora para dentro. Existe uma diferença crucial entre prazer e felicidade. Uhum. O prazer vem de fora, ele é intenso e ele passa rápido. E ele vicia. Todo tipo de prazer. Só que existe a lei da utilidade marginal decrescente ou adaptação hedonista. Uhum. Então, de repente, esse cara está falando termo técnico. Eu vou explicar. Você comprou o carro novo, a moto nova, bike nova, você desvia de todo buraco, você lava chegando em casa, você coloca o carro na garagem, você vai lá até com o paninho, porque não quer nem manchar a porta com o teu dedo. Cuidado no início, né? Depois de dias ou semanas, você já se adaptou com esse hedonismo, com esse prazer. Isso acontece com um costume novo, com um sapato novo, com um terno, com celular. Celular, relógio. Você comprou o teu Apple Watch bacanudo, primeiro dia você põe na caixinha. Depois de 2 meses, mano, ficou junto lá na gaveta de remédio. O que acontece? O cérebro humano se acostuma com a novidade. Então a criança, o adolescente,
vai se viciando porque ele precisa de cada vez mais estímulos. Eu dou um dado para você. Os adolescentes de hoje estão fazendo menos sexo do que no passado. Por quê? Porque o garoto vai para balada, para HP, para não sei onde, só que ele já viu tanto vídeo pornô que ele está cansado, está satisfeito. Ele fala, para quê? Vou pôr roupa, me esforçar, cansar, convencer o outro, posso me frustrar. Não quero. A gente vê hoje, Máfia, meninas, mais ainda nas meninas, o efeito da baixa autoestima de mídias sociais. Nas meninas, o desejo de fazer cirurgia plástica, cara, com 14, 15 anos, de um corpo que ainda nem se formou. Por quê? Porque a comparação com os filtros, com a foto perfeitinha editada, é tão brutal que ninguém de nós reais, imperfeitos, todos somos. Todos nós temos celulite, todos nós temos marquinha de alguma coisa, alguma cicatriz, alguma coisa torta, um olho maior que o outro. Nós somos seres imperfeitos, mas na vida das redes sociais nós somos colocados como perfeitos. Por isso que é tão perigoso esse vício dos pais que usam muitas vezes, pais e mães, os filhos como o grande tótem narcísico da família. O que é isso? Olha como meu filho é lindo, olha como meu filho é incrível, olha a nota da minha filha, olha o meu filho jogando bola, olha o meu filho tocando violão, olha como o meu filho dança bem. E aí a criança, ela vai aprendendo, que ser popular é o máximo, quando a verdade não é. Se você entrevistou vários famosos aqui, tenha a certeza, a popularidade paga um preço muito alto. A depressão chega. Isso. Por quê? Porque a pessoa se habitua que só é bom se ela é incrivelmente vista. Sim. 2, a criança acaba aprendendo que ela só é amada, só é vista, só é admirada quando ela faz algo incrível. E como ninguém dá conta de fazer algo incrível o tempo todo, o que a criança acaba fazendo? Ou ela cola, por exemplo, comprou um game, ela já entra no site, que tem um link com o site, com outro site, para pular fases do jogo para não ficar mal na fita. Cria-se a cultura do leve, do rapidinho, de acelerar. E entendo esse afã de pressa, perdemos a precisão do que faz realmente a vida feliz. Hoje existe uma ciência da felicidade, que vocês quiserem depois a gente pode falar, porque se um pai, uma mãe, tio, avô, avó, enfim, você que está ouvindo a gente, né, cultivar os aspectos que realmente levam a uma vida mais feliz, a gente tem uma chance de reverter essa tragédia silenciosa que está acontecendo em muitos lares brasileiros. Essa é uma cultura da psicologia positiva, o que a gente vive agora, de que assim, a criança vai disputar o campeonato na escola e não pode ter o troféu para o vencedor, tem que ter medalha para todo mundo. Não, essa é a síndrome do imperador, que inclusive é tema do meu livro mais conhecido. A síndrome do imperador, como o próprio nome diz, o I, é um cultivo de hábitos, atitudes, de um pensar, de um sentir e de um agir, dentro de casa e nas situações sociais. Ou seja, é o jeito que você educa o teu filho para ser um imperador, para ser uma imperatriz. Tá? Isso gera ingratidão, irritabilidade, instabilidade, impulsividade, inadequação, ignorância. Todos os Is, são 10 Is que eu explico inclusive no livro. Psicologia positiva é um dos ramos da psicologia que diz uma série de técnicas muito interessantes, por sinal, que diz, por exemplo, no lugar do Ramon pegar e gritar com a criança, não joga a coisa no chão. Diz assim, filho, aonde é o lugar combinado para jogar? O correto é esse. Entende? Então ela vai ensinando pelo modelo positivo. É uma corrente muito interessante, recente, bem legal, e é uma das partes da ciência da felicidade, que é um corpo de conhecimentos multidisciplinares criado pelo Tal Ben-Shahar, de Harvard, professor dos mais concorridos daquela instituição de todos os tempos. Então a psicologia positiva, assim como a psicologia cognitiva, assim como a logoterapia, a terapia do sentido da vida, são correntes epistemológicas, filosóficas, psicológicas, que ensinam que o ser humano é muito mais movido pelo sentido que ele dá às coisas do que pelo passado ou pela genética. E isso nos abre uma possibilidade de algum otimismo diante dessa tragédia que a gente está vendo hoje em dia. Né? Quer ver? Pergunto para vocês dois, são pais. As pessoas hoje estão mais irritadas ou menos? Em média? Mais irritadas. Muito mais. As pessoas hoje estão mais felizes ou menos? Em média? Em média, acho que menos felizes. Então me explica. A gente está hoje com mais longevidade, a gente tem mais saneamento, tem mais informação, temos mais tecnologias, temos mais liberdades, temos menos guerras,
menos morte em nascimento prematuro, ou seja, a gente tem mais dinheiro, somos até mais bonitos, né? Pega a foto de 40, 50 anos atrás, a gente era meio feio. 100 anos atrás, a família da gente se vestiu assim. A gente tá até mais bonito e a gente tá mais infeliz. Só para dar um dado da Sarah Conrad, uma psicóloga dos Estados Unidos, no Reino Unido dobrou o número de comportamentos antissociais entre os jovens. No high school norte-americano, menos 40% de empatia. Aí quando eu falo tragédia social, eu não estou exagerando. Eu estou falando do tema real. Porque essa galera que cresce, mimada, folgada, neurótica, viciada em tela, vai ser o que na sociedade, num mundo em que a gente já saiu da era da informação? Informação está posta, informação é commodity. Se o teu filho vai bem na escola, cara, isso já não é um diferencial. Ah, porque entrou numa faculdade melhor, já não é um diferencial. Nós estamos na era da atitude empreendedora, na era da sabedoria. Exato. Saber conectar informações e pessoas. Se você olhar a tua história, se você olhar a história do Plugado, você vai ver uma série de conexões, superações, contatos, pessoas que te ajudaram, informações que você foi licando, isso aqui leva aquilo, puxa aqui, não deu certo, eu vou aproveitar isso, vou fazer aquilo. Agora, isso a tela não ensina. Não ensina. É o dia a dia, né? Teste o erro, né? Mas aí, Léo, como que, por exemplo, no meu caso, e eu sinto isso, porque eu tô com a neném muito pequenininha, para mim foi sempre um sonho ter um filho, e aí veio a minha filha maravilhosa, e realmente eu coloco ela como, minha filha, você é maravilhosa e tal, e que corre o risco então de eu entrar da minha filha um dia ficar nesse comportamento do filho imperador. Depende de que eu tenho que fazer, eu e minha esposa, por exemplo, para que a gente consiga educar minha filha bacana, mas também sem colocá-la num pedestal, como se ela tivesse que ser a melhor em tudo, ou que tivesse que fazer todas as atividades, balé, natação, e deixar uma criança meio louca. Correr das telas, nós já estamos correndo, apesar de ser muito difícil, a gente tá com o celular, minha neném vai fazer 6 meses, ela fica louca pelo celular, a luzinha, pela tela, que é forte. Quando liga a TV também, eu evito ao máximo, a TV agora ficou como uma coisa que a gente não liga em casa mais. Mas o que faz, lógico, eu quero o máximo deixar minha filha longe da tela e perto do brincar, de fazer as coisas com brinquedos ou da interação humana mesmo, né? E até com o cachorrinho que a gente tem em casa também, que é bom. Sim. Mas eu queria entender de você, assim, o que fazer, o que a gente pode fazer, que eu tô meio... Fantástico. Até 6 anos. Por favor. 0 tela para sua filha. 0 tela. Até 6 anos a criança precisa ouvir os adultos falarem, conversarem, se relacionarem. Ela precisa brincar de massinha, ela precisa brincar com a casquinha de uma fruta, ela precisa pôr a mão enquanto a mamãe ou o papai estão cozinhando, ela precisa interagir, ela precisa ser criança. Não é à toa que criança tem o cria dentro de si, ela precisa ser criada, ela precisa criar. Como é que a gente aprende a criar? Criando, escalando, brincando com almofada. Você vai ver muitas vezes vão dar presentes caríssimos para tua filha, que ela mais vai gostar é embalagem. Essa é a verdade. É verdade. Né? Então, primeira dica é essa. Segundo, você já se percebeu a tua mulher chamando tua filha de princesa? Nossa princesa. Eu tento evitar, assim, porque eu acho que é uma coisa que coloca, princesa, como se fosse... Eu falo, que às vezes eu faço umas musiquinhas pra minha filha e eu fico... Você é forte, você é esperta, você é inteligente na musiquinha que eu faço lá. Tá. Mas não pra puxar uma coisa do feminino, o lado feminino mais legal, você ser a princesa do papai e tal. Então, faça um favor a si mesmo e à sociedade. Não chame mais tua filha de princesa. Chama ela pelo nome. Sim. Porque a tragédia é ela acreditar que ela é uma princesa. E ela torna você o vassalo. Entendi. Isso é muito sério. Porque essa babação de ovo acaba caindo no terceiro problema, né? Que é o elogio o tempo todo. A criança faz qualquer coisa, já vai para a geladeira, já parabéns, porque você é o máximo, está aqui um presente. Os estudos da Carol Dweck, uma psicóloga best-seller com seu livro Mindset, explica o seguinte: a gente não deve elogiar nem a nota. Por quê? Quando você elogia só a nota, você cultiva o narcisismo. Você cultiva a ideia de uma educação binária, bom ou ruim, nota boa ou nota ruim. Quanto você tirou de ciências na 9ª série? Você não vai lembrar. Quanto você tirou de inglês no 2º colegial? Não faz a menor ideia. Quanto eu tirei de língua portuguesa no 8º ano do fundamental. Mas, se você era um cara determinado, disciplinado, empático, pontual, educado, resiliente, flexível, você sabia trabalhar em equipe, isso faz a diferença na tua vida. Então,
Mas meu filho tirou 10, ele se esforçou. Ótimo, diga, filho, eu estou muito orgulhoso porque você se esforçou e deu o seu melhor. Mas você viu, pai, tirei 10. Você vê como quando você se esforça, os resultados aparecem. Porque, inclusive, essa psicóloga chega a falar muito do poder do not yet, o ainda não. Né? De quando a filha não conseguiu, filha, ainda não. Qual é o outro jeito? O que mais pode ser feito aqui? O que você ainda não tentou? Que outros caminhos existem? Qualquer profissional de sucesso teve que enfrentar adversidades. Inclusive, é ponto fundamental para um líder de qualquer ramo ter passado adversidades. Então, essa cultura de que eu vou privar a minha filha de todas as adversidades, você está blindando-a, colocando ela numa gaiola blindada sem perceber. Para satisfazer o quê? O teu ego. Então, poste o mínimo da tua filha. Se você puder, um post por semana, guarda essa referência, 0 tela. Um post por semana. Ah, mas eu vou postar o quê? Esse é o ponto. É parar de postar. Parar de exibir o filho. Por que você tá... Porque assim, que necessidade é essa, cara, de ficar mostrando a tua filha? Posta uma coisa que você pensou, viveu, amou, realizou, sentiu, ou não posta. Porque esta cultura de ficar exibindo o filho faz com que ele acredite que ele é o máximo. E olha, quem é o máximo hoje, amanhã vai ser o mínimo. Porque é isso. O filho acaba acreditando que ele sempre tem que estar hype. E aí o que acontece? Como a vida não dá conta, eu começo a criar outros vícios. Quando eu estou frustrado, eu não aguento, tá? Eu vou lá e como, ou eu brigo, ou eu agrido. Quando me tiro o celular, eu vi isso no aeroporto hoje. Criança chutando mãe, porque a mãe segurava o celular, uma briga. Não é nem para a criança pegar, isso aqui é um instrumento de trabalho, não é brinquedo. Entende? A gente tem que recuperar isso. Como base, eu falo muito no livro, do colo com mola. Ou seja, tua filha sofreu alguma adversidade, tá ruim, tá chateada. Dá o colo. Claro que ela ainda é muito bebezinha, mas estou antecipando aqui, um pouquinho mais para frente, a partir aí entre o Fundamental 1 e 2. Tá? 6, 7, 8 aninhos, que ela já tem uma maior consciência do eu. O eu da tua filha hoje ainda é muito conectado com você e tua esposa. Tá? E é por isso que é fundamental a tua filha crescer vendo você amando, honrando e cuidando da tua esposa. E ela de você. Primeiro você serve tua esposa e depois tua filha. E vice-versa. A tua esposa é quem deve ser mimada, não a tua filha. Porque para a criança ver, nossa, meu pai honra minha mãe, meu pai adora minha mãe. Ela está olhando os modelos dela com um ambiente, um ninho de afetividade. Isso dá muita segurança para a criança. E quando o contrário acontece? A mãe dá atenção muito maior para a criança do que todos no entorno. Todo mundo perde. O pai fica ressentido, e aí ele vai pro videogame, ou aí ele come muito, ou ele não quer voltar para casa, ou ele fica retalhando, ou aí o cara vai sair com a mulher, e aí já sai com camisa de time, já viu essa cena? Assim, vai num restaurante, a mulher toda arrumada, o cara com a camisa de time. Sabe, assim, é zoado, porque ele tá retalhando. Porque ele acabou ficando no lugar do filho ressentido. Então essa muitas vezes é uma estratégia que alguns adultos adotam, pais e mães, enfim, seres humanos, né? Nós somos humanos, temos essas coisas, mas o bom de momentos como esse é a pessoa parar para se perceber. Poder refletir. Você tá carente, você tá sentindo sozinho, tá ressentido, vai procurar um psicólogo, vai procurar uma terapia, vai conversar com um filósofo, com o padre, conversa com alguém de cabelo branco da família que aconselhe, porque é muito tentador na crise, por exemplo, da meia-idade, né? Que muitos adultos têm aí entre os 42, 43 anos até os 50 e poucos, essa década que você vê teus pais envelhecendo e caindo, e você vê de repente os filhos crescendo, e de repente a vida fica menos divertida. Em geral, a vida é menos feliz nessa etapa de vida. Aí você rouba do filho a vida dele. E aí é isso que explica, às vezes, num campeonato de tênis, ou de basquete, ou exibição de teatro, que o pai vai lá brigar com o professor porque minha filha teve o papel de árvore. Nossa, já vi esses dias no campeonato. Por que minha filha ficou de árvore? Eu queria que ela fosse a principal. Então, é essa loucura que, no fundo, muitos adultos de hoje saíram da escola, da infância, ressentidos, magoados com a autoridade. Que era um modelo mais duro mesmo, não tinha papo, era caneta verde, não tinha papo, era até 3 da tarde, é 3 da tarde. A gente foi para um outro extremo oposto. Pai dando carteirada no professor, questionando a diretora da escola, reclamando no grupo de pais e mães por que o filho tirou essa nota.
A gente foi para um outro lado. É como se o pai estivesse tentando salvar a si mesmo lá atrás. Eu vi isso no campeonato de futebol do meu sobrinho, em que o time do meu sobrinho ganhou, o outro time que perdeu, os caras queriam bater no juiz. Sim, Bizarro. literalmente, né? Assim, cara, que exemplo que tá dando para as porque crianças ali. essa conexão, né? É normal, num primeiro momento, a criança e a mãe estão assim, 100% conectadas, amalgamadas, tipo um macarrão, assim, totalmente conectado. Unha e carne. Isso. O que é o saudável do ser humano? É que o pai, que a mãe se torne dispensável para que a criança voe, Sim. né? Que a criança voe com seus projetos de vida, como a gente Suas fala, eu quero que meu próprias- filho tenha autonomia. Mas se eu educo o filho a sempre depender de mim, eu vou resolver as questões para ele, né? Outro dia eu vi essa cena numa palestra, final do ano passado, um pai levanta a mão no final, então eu tenho uma pergunta para a diretora, porque era sobre saúde mental, e o pai perguntando assim, eu tenho uma pergunta para a diretora, porque meu filho está muito angustiado com a semana de provas, eu queria saber o que a escola pode fazer por nós. Aí eu peguei o microfone e falei, olha, eu sei que a pergunta é para a diretora, mas eu vou falar o que eu acredito do ponto de vista psicológico. O que a escola pode fazer para vocês, ela já está fazendo, dá uma semana de provas. Agora é ação sua, é sentar com seu filho e estudar. Ponto final. E o teu filho vai estudar, Se preparar. quem está do lado, Se preparar. você pode dizer, filho, eu acredito em você, se esforce e vai com angústia mesmo. Por quê? Deus nos livre de uma vida isenta de angústias. Sim. É a angústia que faz a gente criar, evoluir. Ser humano é ser angustiado. E ao contrário do que se pensa, nos ensina Viktor Frankl, autor da logoterapia, é o tédio, é o vazio existencial que gera depressão e não o contrário. Ou seja, eu não ter espaço para sofrer, para me incomodar, para me entediar, é que gera o vazio. E o que a gente vê hoje? Criança, adolescente, o tempo todo estimulada. Tela, 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 tela. Como você falou, Ramon, a criança numa agenda, né, de que vai das 7 da manhã às 7 da noite. Eu muitas vezes vejo no meu consultório, chega a criança ali, 5:30 da tarde, a criança nem teve nem tempo de almoçar. E aí a que serve isso? A uma cultura da pressa, no lugar da precisão, há uma cultura do consumo, onde nós estamos o tempo todo consumindo algo, e uma ideia ilusória de que quanto mais, melhor. Quanto mais atividade tiver, melhor. Eu quero que meu filho tenha vantagens. Na verdade, a natureza humana diz que quanto menos, melhor. Qual a tua música preferida, assim, teu estilo de música preferida? Você tem um cantor? Cara, eu gosto muito de samba, Diz um. mas Quem? vamos falar de fundo de quintal, vai. Fundo de quintal, Vai. legal. E o segundo estilo que você gosta mais? Só de rock. Rock. É. Então experimenta chegar na tua casa hoje, pega o teu celular e bota o samba, Uhum. pega o celular da tua mulher ou da tua filha e bota hard rock. Uhum. Você vai ver que coisa horrorosa que fica. Sim. É meio que pegar um filé e colocar sorvete de creme em cima. A vida fica sem graça. Sim. Uma pessoa que faz demais aproveita de menos. É isso que está acontecendo. Até no sono a gente vê a criança dormindo com o celular no quarto, o que é um horror do ponto de vista neurológico. Eu tenho uma dúvida. Eu posso considerar que as minhas filhas elas estão com as mais novas, né? Eu tenho gêmeas. Posso considerar que elas estão doentes de tanto usar iPad, por exemplo? Só que assim, em determinado momento, eu comecei a incentivar elas a fazerem curso de desenho, de artes. E assim, elas usam muito Procreate, elas fazem ali, já fazem edição de vídeo, já fazem desenhos, animações. Só que assim, é um vício também, porque muitas vezes elas acordam e já pega, já tá desenhando, já tá vendo a influenciadora que ensina a fazer uns puta desenho, que eu falo, meu Deus, muito legal. Eu evito de ficar postando assim, às vezes eu não resisto. Eu vou lá e posto, porque eu falo, às vezes é bom. pô, tem 9 anos, já tem um perfil no Instagram com uns baita desenhos, me dá orgulho, mas ao Legal. mesmo tempo eu vejo que é preocupante, porque é um vício. Isso. Pô, e elas vão ali evoluindo de fazer um desenho e eu falo, pô, legal. Só que aí eu falo, se você mudar isso aqui pode ficar mais interessante. Elas vão e seguem a orientação e vai num ciclo. Tipo, tá sempre fazendo. Isso é um problema também. Vamos lá. De 0 a 6 anos, a indicação é 0 tela. Sim. De 6 a 12 anos é até 1 hora de tela por dia. Ixi, então é um problema. A partir disso, você já tem efeitos pronunciados. Quais são os efeitos? Irritabilidade. Só você testar. Se você fala assim, será que ela está viciada ou viciandinha? É só você fazer o seguinte, tira a tela e vê como ela se sente.
Elas pedem de novo. Então, só que aí você vai proibir, você vai ver o bico, do tamanho que fica. O Só que eu tenho tamanho do E bico, tem uma vantagem, porque elas têm uma outra. Então, quando eu tiro e falo, esquece, não vai elas vão usar, inventar alguma elas vão brincadeira. inventar. Ótimo. Aí elas vão aproveitar o quintal. Isso. Isso é a função do pai. Isso é a função da mãe. Uhum, É dizer, não isso e sim aquilo. uhum. Porque muitas vezes o pai fala assim, mas eu vou fazer o quê? Dá opções pro seu filho. É De repente monta um quadro pro teu filho. Filho, olha, você vai usar a tela até 1 hora por dia, que pode ser 4 momentos de 15 minutos, pode ser 2 momentos de 30, 6 momentos de 10, como você preferir, e cria um quadrinho, nossos combinados com a tecnologia. Uhum. Porque, inclusive no livro do Michel Desmourget, que é um livro que foi considerado na França como livro de saúde pública, tá? Esse cara simplesmente deu aula no MIT, o livro dele tem mais de 1000 citações bibliográficas. Ele dá essas referências claras de que a partir de 1 hora por dia há uma perda pronunciada de vocabulário e ou humor, e ou saúde mental, e ou qualidade de sono, e ou capacidade de atenção, e ou capacidade de concentração. Faz essa experiência por 3 semanas. Segue o seguinte princípio. Antes da escola, 0 tela. Nas refeições e passeios, 0 tela. Sim, isso eu faço. 1 hora antes de dormir, 0 tela. Aí Não é só mesmo- delas, de você também. 1 hora Ah, antes de não, dormir. aí, Zero aí eu já sou um mau tela. exemplo, né? Então, aí exatamente. Esse é um problema, né, também, né? Isso. Gente Uma vez por semana só postar. Você vai ter outra criança na sua casa. Isso não é o Léo que está falando, não é um palpite. Educação não é território de palpitismo. sim, Educação e psicologia da educação, estuda, a gente tem que olhar a ciência. Porque, veja, de manhã, naqueles minutos preciosos em que a tua filha está acordando, falando com a outra, ela aprende a sentar na mesa do café da manhã, ela aprende a pentear o cabelo, ou ajudar a amiguinha, a irmãzinha, a amiguinha, a trabalhar em equipe, a ajudar a mamãe ou o papai a fazer seu próprio lanche, a puxar a agilizar cama, para ir para escola. ouvir vocabulário, enfim, tem um monte de aprendizados que a gente chama aí de competências sociais e emocionais, que hoje virou até lei, né? Eu trabalho com essa temática há 20 anos, com a metodologia OPE, hoje é usada em 1.500 escolas, hoje é lei. Por quê? Porque a gente está desaprendendo a trabalhar em equipe. A criança acorda, já pega o tablet, o celular, seja lá que aparelho, não toma café. E aí pensa o seguinte, com que cabeça ela chega na escola? Ela chega cansada, chega irritada, chega desnutrida. Vem trabalhar irritado, cansado, desnutrido. Só para dar um dado para você ver a seriedade disso. Você que está ouvindo a gente, faz o seguinte teste. Experimenta ficar 24 horas sem dormir, depois vai fazer um relatório complexo. Como é que a gente sente? Você fica zoado. Fica zoado. 24 horas sem dormir equivale a perder cerca de 10 pontos de QI. Aí você fala assim, mas Léo, isso é muito? Quantos pontos a gente tem de QI? Então eu vou te contar. Fumar um beck, uma maconha, um baseado, dar um tapa, o nome que você quiser, faz a gente perder 4 pontos de QI se a gente fizer uma fumada e depois eu fazer uma prova de matemática. Zoado, você não gostaria que tua filha fumasse e depois fosse fazer uma prova do vestibular ou mesmo as provas trimestrais, concorda? Sim, já vai sair atrás, né? Então, agora pensa. Fumar maconha faz você perder temporariamente 4 pontos de QI. Esta ideia de fazer várias coisas ao mesmo tempo faz a tua filha perder 10. Só isso. Só isso. É isso que explica, em parte, essa demência digital que está crescendo na nossa sociedade. Você fala com uma pessoa, você está lá fazendo Zoom, sei lá, fazendo uma reunião virtual, o olho das pessoas está como assim? Porque ela está falando com você, ao mesmo tempo ela está fazendo compra no mercado, passando zap, mandando nudes, falando com não sei quem, brigando, reunião de condomínio. Só que você viu que a NVIDIA corrigiu isso, né? Agora, a NVIDIA, ela tem uma inteligência artificial, você instala, e ela faz a correção do seu olhar, da pupila. Então, você pode estar olhando aqui, só que, ao mesmo tempo, a sua pupila está lá apontada para a câmera. Pois é. Bom, mas aí isso a gente vai se enganando. É isso que explica, por exemplo, eu tenho colegas que você fala para a pessoa, jornalista, hein? Jornalista, advogado, gente que tem que ler, tá? Todos temos que ler, mas tem profissões que você lê muito no dia a dia, mano. Aí você pega a pessoa, ela pega um livro para ler, ela fala, nossa, eu leio uma página, já nem sei onde eu tô. Por quê? Porque a leitura dela vai que nem a leitura das redes sociais ou dos games. Sim. É o que a gente chama de concentração exógena. Ela fica pulandinho de um ponto para outro, que é o que o Pixel faz. Multitarefa. Isso. Então, nós somos multitarefa, mas não somos multifoco. Essa é outra ilusão do nosso tempo. E se você que está ouvindo a gente duvida disso,
Pede pro teu filho cantar o hino do Brasil enquanto faz a tabuada do 4. Cada vez que você fizer assim, ele tem que fazer. Quer ver? Vamos fazer agora. Canta comigo, tá? Cada vez que eu fizer assim, vocês vão tentar identificar 4, 8, 12. Quando eu parar, eu vou perguntar que número que tá. Vamos fazer aqui ao vivo? Pode ser? Vai lá, vamos pode ir, tentar. né? Vamos cantar juntos, tá? Porque eu Tá canto bom. mal. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilham. Quantos? 32? Ah, não. 11. Fiz Não, 11 vezes, Eu achei daria que 32, 44. daria 4, 4, 4. Nossa. Não dá. Não dá, você tá vendo? Né? Eu contei 8. Isso é o que acontece com o cerebrinho atormentado da criança, do adolescente e do adulto. E do idoso. Né? Informação ainda. Por quê? Mano, até o computador, pega o processador mais top do planeta, abre 15 coisas ao mesmo tempo. Vai travar, cara. É. Vai travar. Então, o que está acontecendo é que as pessoas estão distraídas, ansiosas, cansadas, apressadas, superficiais, narcisistas, e com isso, com menos atenção e concentração, errando mais e com a sensação de insatisfação. Isso tudo gera a demência digital, que é a perda pronunciada da capacidade de pensar, raciocinar, memorizar e tomar decisões. Então vai tendo um certo congelamento da sabedoria. Isso reflete no mercado de trabalho. Sem dúvida. Pede para qualquer colega teu, tenta contratar hoje um jovem para trabalhar. Tenta contratar um bom talento hoje para trabalhar. As empresas estão tentando contratar o povo de cabelo branco. Porque a galera jovem tem causas demais e conexões de menos. É muita causa, muita ideia, muita revolta, e isso e aquilo. O que é bom é algo interessante, Sim. mas não aguenta ler Pensamento 4 crítico, páginas de um certo. livro. Não aguenta levar um projeto adiante, não aguenta se frustrar, não aguenta esperar, não aguenta dormir. A gente nunca teve tanto consumo normalizado de álcool e drogas. Porque, de novo, os pais hoje, nesse afã de quererem ser legais ou de ter pressa na educação dos filhos, quer dizer, educar dá trabalho. Você tem filho, você sabe. Educar dá muito trabalho. Dificílimo, cansativo demais. Mas não educar vai dar mais. É essa conta que as pessoas não fazem. É como se preparar para aposentadoria. Economizar dinheiro, chato demais, mas chegar à velhice pobre, dependente de alguém. Agora, se você não educar tua filha a voar que nem uma águia, se educar tua filha no modo periquitinha, quem vai te segurar na tua velhice? Quem vai te visitar no hospital? Quem vai te ajudar se você tiver uma dificuldade financeira? Que é muito comum hoje a gente ouvir, porque o jovem de hoje ele é mais fluido, ele é mais desapegado, ele não se preocupa de ter o carro, de ter a própria casa, ele só quer usar. Na aba do pai é fácil. E aí ele vai de Uber pro restaurante japonês. Entendeu? É isso, mano, que tá acontecendo. Então, assim, é verdade que tem uma galera mais consciente, mais sustentável, lindo, parabéns, fantástico. De fato, esta geração é melhor do que a tua, do que a Tem minha. mais consciência do coletivo. Mas consciência não muda o mundo. Sim. Eu posso ter consciência de que é ruim matar alguém e mesmo assim ir lá matar. Eu posso ter consciência de que eu estou comendo errado e mesmo assim ser obeso. Consciência não muda o mundo. O que muda o mundo é atitude. Então, a hora que esse garoto tiver grana para comprar a casa dele, o apartamento dele, ou uma viagem, e ele falar, não quero, mas posso, ele está tendo escolha. Enquanto ele sequer sai da escola ou da casa do pai, porque não se sustenta, porque uma coisa assim, o cara ter 30, ter 5, 40, mora com o pai, com a mãe, dividindo despesa, ali como um adulto, coabitando, beleza, estou de adulto. A hora que eu estou usando, eu estou de usuário. Percebe o ciclo de vícios? Esse ciclo de vícios que vai minando a capacidade de pensar, sentir e agir e a atitude empreendedora diante da vida. Veja, outro dia eu conversava com um amigo meu que é diretor de um banco e ele estava falando, você está num banco, isso vale para qualquer empresa, empresa química, qualquer ramo. Hoje o profissional tem que ter atitude empreendedora. Porque vamos lançar um novo cartão de crédito, você tem que bolar o produto, você tem que bolar o design, tem que bolar o marketing, você tem que bolar logística reversa, você tem que bolar como é que é market share. Na verdade, o que é uma grande empresa, se não uma sucessão de pequenos ou vários produtos ou serviços? Sim. Então, uma pessoa que não desenvolver essa atitude protagonista, que começa a arrumar a própria cama, ir junto com a mãe no sacolão, depois de uma certa idade vai no mercado, pedir desculpa, olá, como vai, por favor, desculpe, como vai, bom dia, obrigado. Essa sociedade vai ser, na verdade, essa geração,
se for criado assim, vai ser dispensável. Isso não é a opinião do Léo, isso é do Yuval Harari, o maior historiador da atualidade, em termos de leitura, autor do livro Sapiens, Homo Deus, 21 lições para o século XXI, ele fala muito claramente. A gente está tendo, segundo Thomas Frey, uma previsão para os próximos 10 anos de 2 bilhões de pessoas que não vão ter emprego ou não vão ter trabalho. Quem vai sustentar essa galera? É um caos social. Já começou, Sim. na verdade. É um caos social. Inteligência artificial aí. Exatamente, que veio para ficar. É. E assim, por que daqui um tempinho, por que você vai chamar o Léo Freiman para esse podcast? Por que alguém vai me chamar para dar uma palestra na empresa? Se ele pode botar lá um avatarzinho do Brad Pitt e cada um bota um óculos, eu quero assistir com o Brad Pitt pelado, eu quero assistir com o Antônio Bandeiras, não, eu quero com o Leonardo DiCaprio, não, eu quero com o Zé Colmeia. Por que alguém vai chamar o Léo e não esse avatarzinho? Se eu não tiver algo que só o humano tem, por enquanto. Sim. Criatividade, sabedoria, alma, carisma. Você colocar no Google hoje, quanto é 250 vezes 4 trilhões, ele vai saber. O Google ainda não sabe o que é o sentido da vida. O Google ainda não sabe a importância de uma amizade. Em tese, o Google ainda não sabe o que é a inspiração ou como superar a dor, ou o que é o acolhimento. Eu sei, o Google não sabe. Essa ainda é a nossa capacidade Pode ter um milhão de diferenciação. definições, mas não sabe... Sabedoria, é diferente. Sabedoria que é diferente. O Tal Shahar fala que nós estamos indo da era da informação para a era da transformação. Então, quando a gente pensa o cenário que vem pela frente, eu vejo luz e vejo sombra. Eu vejo sombra se a gente for conivente com essa tragédia social silenciosa de crianças, de adolescentes mimados e, portanto, minados, que foram criados nesse espírito de realeza, com pais vassalos, de uma escola que hoje acaba muitas vezes ficando ali refém de uma família que se coloca como cliente e não como parceira, que vem de par. Verdade. Eu vejo uma tragédia. Vai ser um perde-perde geral. Porque antigamente, vamos falar real, falar simples, antigamente, 60 anos, as pessoas morriam e deixavam uma herança, uma casa, alguma coisa. Hoje, primeiro, as pessoas morrem muito mais tarde, ou não morrem, né? Brincando aqui, a pessoa não morre, mas ela fica vivendo. A medicina vai prolongando a vida. Então, hoje você tem, às vezes, 3, 4 gerações vivendo na mesma casa. Os adultos estão cansados. Eu vejo todos os meus amigos de 40, 50, 60, estão todo mundo cansado, exausto. E vão sendo substituídos por máquinas, por novos trabalhos. Antigamente, o jornalista era só jornalista. Hoje tem muito sociólogo que escreve texto. Sim. E publica. É cada vez mais natural isso. Isso vai acontecer com a psicologia hoje. Tem os coaches, tem isso, tem aquilo, tem um monte de técnica, tem robô, tem chatbots. Em Stanford tem pesquisas de chatbots que falam e curam depressão e com bom resultado. Por que a pessoa vai vir no meu consultório, se deslocar, pagar um honorário, ter que ir lá, falar com o Léo, olhar para minha cara? Se ela pode falar com o chatbot, eu tenho que ter alguma coisa diferente. Eu jurava que a psicologia estava garantida nessa evolução tecnológica. Nada nem ninguém está garantido no futuro. Aliás, é isso que é o bonito da vida. O bacana da vida é isso. O maior erro que a gente tem é esquecer que o tempo todo, aquilo que nunca aconteceu, vai acontecer. Vou falar de novo. O tempo todo, aquilo que nunca aconteceu, acontecerá. Espera que vai acontecer. A gente tende a achar, é um mecanismo cerebral, que o mundo será como ele foi até agora. Por exemplo, tenta imaginar como é que era a tua vida 5 anos atrás. Como é que era a tua vida 5 anos atrás? Como você se vestia? Não precisa falar. Como você se vestia, com quem você falava, o que você fazia, como era teu cabelo, tuas roupas. Sim, mudou bastante. Muito, né? Se a gente olhar às vezes foto, parece que é uma outra pessoa. Sim. Só para dar um dado, literalmente a gente troca 100% das células do corpo a cada 2 anos. Então, por isso que às vezes a gente olha a foto, nossa, sou uma outra pessoa, quem era aquele, mano? Não, mesmo. A gente de fato muda. 5 anos atrás tinha parado de usar camiseta, só usava camisa polo. Então, você vê? Aí eu falei, puta, nossa, eu tô entrando nessa. Deixa eu mudar um pouquinho, aí você, cara, você vai em constante evolução, você vai mudando. A gente, há 5 anos atrás, a gente era literalmente uma outra pessoa. Os próximos 5, a gente vai mudar no mínimo mais do que isso. Ninguém imaginaria a pandemia, ninguém imaginaria... Enfim, 1 milhão de coisas que aconteceram. O importante é mudar para melhor. Então, eu vejo, aí que tá, eu como psicólogo, como estudioso do desenvolvimento humano, eu vejo, volto a dizer, luz e vejo sombra. Sim. Vejo um futuro muito sombrio se toda essa consciência de causas, de inclusão, de pluralidade, de diversidade, realmente for revertida para ações que mudem o mundo. Por exemplo, não adianta você ter, eu tenho consciência da sustentabilidade, então por isso eu vou comprar um monte de sacola reciclável.
sabe? Legal, você É- tá é mudando isso. o mundo. Você não vai mudar o mundo com ideias, É. tá? As ideias, elas são a inspiração, a faísca, mas tem que botar ali a faísca na madeira, senão não vai É a ter fogueira. transpiração tipo, ali, né? Quero E aí- mudar o mundo e vou parar de usar canudinho. E aí vai colapsar. Vai colapsar. Já está colapsando. É a questão do quanto a gente vai ser capaz e corajoso de mudar, É. tá? Agora, eu vejo muita luz. Quem sabe essas tecnologias aliadas a uma geração mais consciente, né, mais engajada, façam com que a gente seja melhor. De fato, antigamente fazer piada de uma série de questões humanas era normal. E muita gente se magoou, muita gente se traumatizou, muita gente, no lugar de ficou adulto, ficou adulterado, Sim. né? Então, assim, a sociedade está evoluindo. A questão é, a gente sempre evolui, só que tem que olhar para onde a gente está evoluindo. Quando um paciente está no hospital, ele pode evoluir para óbito. A nossa sociedade pode evoluir para o colapso. Isso é sério, né? Se a gente olhar o que a gente tem hoje de bioterrorismo, o que a gente tem hoje de cansaço, o que a gente tem hoje de burnout, o que a gente tem hoje de índices de depressão, o que a gente tem hoje de menos felicidade, o Tal Shahar que eu comentei, ele fala que a gente tem 10 vezes mais depressão do que na década de 60. Só que não é todo mundo que aguenta ir para terapia, ou que quer para terapia, ou que encontra bons psicólogos. E aí a pessoa com uma depressão não tratada, o que ela faz? Ela ataca a si ou ao outro, porque ninguém aguenta. A depressão é uma doença muito pesada. É muito forte. Qual é o nosso desafio? Praticar presença. Então, voltando na tua pergunta. Tá jantando com a tua filha? Janta com a tua filha. Celular deixa fora da refeição. Ela tem que olhar você. Ela tem que conviver. Tudo que a gente faz com 100% de presença, a gente ganha mais. Até na fisioterapia, tá? Se você faz uma atividade física realmente conectado com o músculo que você está desenvolvendo, você aumenta de 37% a 42% mais o teu ganho muscular, sabia disso? Olha que lindo. O Então- cara que quer treinar e postar ao mesmo tempo. Que tá Exato, exatamente. Então, assim, você quer aumentar a tua felicidade? Aumenta a tua presença, né? Isso pode ser na hora de dar um beijo na boca, isso pode ser na hora de fazer uma comida para a tua família, cozinhar sentindo o cheiro, é na hora de tomar um banho, é na hora de passar um shampoo no cabelo. Estou fazendo um texto, estou olhando para alguém, ensina daqui uns aninhos tua filha. Filha, a coisa mais importante da tua vida é o que você está fazendo naquela hora. Filha, a pessoa mais importante do universo é aquela que está na sua frente, o olho no olho. Ouvir música dentro disso, ouvir uma música ou ler uma poesia e resgatar um pouco dos clássicos, né? É muito importante ler para a tua filha, ler com a tua filha. O futuro pertence àqueles que leem. Quem lê abre janelas para a humanidade. É lendo que a gente ganha cultura, que a gente ganha conhecimento, que a gente abre a cabeça, que a gente tem conteúdo. Nós estamos na era do conteúdo. É só o conteúdo que vai nos transformar, que vai nos transportar da mera informação para a transformação verdadeira. Então, de vez em quando, cria o hábito com a tua filha. Vamos ouvir essa música aqui. Dá um abraço nela. Bota lá a Mozart. Bota lá a música. Tem uma música tão gostosa que se chama Typewriter, que é a música de uma pessoa digitando assim, teclando numa máquina, né? Você tem quebra-nozes, Vivaldi. É o momentinho da presença, do que se chamou de mindfulness. Tua filha está irritada da vida. Filha, vem cá dar um abraço. Abraça ela. Fala, você tem todo direito de Acolhe, eu estou entendendo. Aí ela vai jogar uma coisa. Filha, você tem todo direito de estar irritado. Mas bater ou jogar as coisas no chão, você não tem esse direito. É isso que eu coloco. Não vai resolver. E Treino, jogo é jogo, né? No dia a dia. ninguém vai conseguir isso todo dia, o tempo inteiro. Eu falei aqui, educar é uma das coisas mais difíceis do mundo. Mas Sim. não educar é mais difícil. Pior ainda. Todo pai, toda mãe real, de vez em quando vai gritar, vai dar um beliscão, vai sair do eixo, vai perder a cabeça. Não é sobre não perder a cabeça. É sobre perder a cabeça, perceber e recolocar no eixo. Você citou uma coisa, dá um beliscão, né? Violência, chinelada. Pô, tomei várias chineladas quando eu era pequeno. Hoje em dia, Deus me livre se eu falar de dar uma chinelada nas minhas filhas. Toma um eca na cabeça. Não. Eu também, bastante. Eu apanhei bastante. Ah, mas eu acho assim, eu Só não que eu tive queria uma discussão reproduzir isso com a minha isso, filha, que eu não acho que Eu é por aí. nunca bati. Mas assim, se eu cogito em falar e dar uma chinelada, já é, mano, perigo. Existe Agora, uma série... qual que é a visão da psicologia? É, isso que eu queria. Existe uma série de prejuízos em ensinar o filho a se acalmar ou a educar, a obedecer batendo. Sim. Primeiro, ele pode normalizar essa prática e com isso, né, quanto mais você vai batendo na tua mão, por exemplo, faz esse teste. Você bater na tua mão,
Saber que depois da 10ª batida já não dói tanto mais. E aí você vai o quê? Era minha mãe Uma que dava marca chinelada e eu ficar. dava risada dela. Então, chega uma hora que não funciona. 2, em normalizando essa prática, ele pode aprender que quando ficar maior, ele bate em você. Terceiro, tua filha pode aprender que é normal que alguém bata nela. Perigoso. 4, tua filha pode acabar desenvolvendo o hábito de mentir para você. Pra não apanhar. Então, é óbvio que tem dia que parece que a criança está gritando por um limite. Sim. E aí você também está no seu limite. Então, você segura a criança pelo ombro e fala, para, chega. Ou seja, você mostra, porque a criança aprende também pelo físico, né? Você fica na altura dela, porque é muito assustador. Faz essa experiência um dia, você com a tua mulher. Sobe numa cadeira e fala com ela de baixo. Você vai ver como é assustador quando alguém grita com você lá de cima da cadeira. Às vezes a gente não tem essa ideia, né? Então, assim, Verdade. já é assustador ver esse adulto tão grande gritando e sem me dar um caminho de o que eu faço. Cara, a criança tá ali fazendo o quê? Ou mesmo, é igual, vai pro seu quarto pensar. Vai pensar no quê? Me dá uma... que eu vou fazer? Eu vou pensar no quê? Sabe assim? Então, assim, a criança está atormentando a mesa. Tá, filho, vamos lá no quarto, vamos conversar. E aí lá você faz um esforço de como adulto, dizer, olha, eu estou entendendo que você está cutucando a tua irmã, você está sentindo alguma coisa, eu quero que você me diga, você vai conversar comigo. Você é um bom... E aí você injeta o quê? Profecia autorrealizada. Você é um bom garoto, você é um garoto legal, você é um filho amoroso, você é uma pessoa tão querida. Esse comportamento não combina com você. Não é o que a gente quer aqui em casa. Não, porque oh, deixa o filho falar. Fala, filho, obrigado por confiar em mim e me dizer do teu descontentamento. Nós vamos conversar sobre isso amanhã. Agora a gente está com visita, agora a gente tá jantando em família. Amanhã, com calma, você tem a minha palavra. Nós vamos fazer uma roda de conversa, vamos conversar. Eu sei que no dia a dia nem sempre dá tempo, você tem energia de fazer todo esse passo a passo. Mas se você puder pelo menos não gritar, já é maravilhoso. Já é maravilhoso. Bater, esquece, gritar. Não, bater é o fim do mundo. Você bater nela é a tua assunção, é você assumir que faliu o diálogo na sua casa e que você tem capaz, você não tem outro recurso. Né? E isso é horrível. Eu fui orientador de escola por muitos anos. Muitas crianças que fazem bullying aprenderam a receber bullying de dentro de casa. Sim. Então, muita criança que faz o que recebe já sofreu bullying dentro de casa. Então, é uma forma de bullying ter como único recurso ou gritar, ou esses apelidinhos, essas comparações. Por que você não é como tua irmã? Pô, mas você nasceu também, você é um cabeça de vento. A criança vai recebendo essas pancadas, quando chega um amigo e fala assim, nossa, mas teu pé é feio demais, mano. Aí a criança fica louca, e o pessoal vai zoar do pé dela. Por quê? Porque ela já aprendeu a ser massacrada dentro de casa. Então, a tendência aumenta muito a aceitar que a massacrem ou massacrar alguém para compensar. Agora eu te pergunto, é melhor amassar ou ser amassado? Porque se você ensina que você pode se defender, né, a criança não vai sofrer na escola. Então, assim, se eu de alguma forma já consigo conduzir conversas ou situações de que, se alguém falar isso para você, fique esperto, porque você pode responder isso e você não vai sofrer. Isso. E aí, cara, não vai ser um moleque bobão na escola que vai tomar o tapa na cabeça o tempo todo. Aí a questão, como é que você vai ensinar ele a se defender? Se você vai ensinar ele a se defender, pegar uma vareta, acutar ou enfiar o dedo no olho, ou se você vai dizer, eu não tô gostando, olha, você para por aqui, olha, isso para você tá brincadeira, mas para mim não tá. E tem um outro, primeiro ensinar uma comunicação que a gente fala, comunicação não violenta, que é o único caminho, cara. Claro que como adulto você vai dizendo, manda ele dar um chute no saco do outro que para. Não necessariamente. Aí você quer uma escalada de violência que não vai funcionar. Sim. Tá? E outra, brigar antigamente, há 20, 30 anos, era diferente de brigar hoje. Hoje a violência está numa outra escalada. Sim. Tá? Mas assim, de se defender verbalmente. Se defender, se colocar, se posicionar. E mais legal ainda, aprender a ser independente emocionalmente. Sim, não entrar na pilha, né? Zoar de você, bom, tá bom. Ou você tem o nariz engraçado, outro tem a orelha, o outro é alto, outro é gordo, outro é alto, outro é magro, outro é isso, outro é aquilo. Tá, filho, isso é tão importante assim, teu valor não tá nisso. Ensinar o filho a dizer, olha, é tua opinião. Porque o Karnal tem uma frase muito legal que ele fala assim, quem sabe o que é, não fica ofendido. Conheça a ti mesmo. Né? Exato. É um vídeo dele muito legal, né? Viralizou muito. Se você xingar minha mãe, por exemplo, o que eu vou te dizer? Vou dizer, olha, você está mal informado. Desculpa. Então a gente precisa ensinar o filho, a filha,
a ter um tanto dessa independência emocional. Uhum. Senão fica todo mundo frágil, É. sabe? E na escola, na vida, na sociedade, a gente vai ganhar apelidos, vai ter gente que vai zoar, às vezes até por brincadeira. Eu sou judeu, vira e mexe, meus amigos não judeus falam, porque não sei o quê, porque judiou. Aí eu vou o quê? Não, mas você não pode falar judiou, porque... Eu dou risada, eu conto a piada de judeu, Uhum. aí eu conto, não, mas tem uma melhor que você não sabe. A gente tem que aprender, eu acredito, a se levar um pouco menos a sério, Sim. porque, gente, vamos combinar, o ser humano é meio atrapalhado mesmo, nós somos todos meio neuróticos, nós todos temos questões, todos nós aqui, tirando a bailarina, né, todos nós temos dúvidas, questões, neuroses, coisas feias, fica pelado, você vai ver em 2 minutos, você vai ver um monte de coisa que você já não gosta mais, tudo certo, por dentro e por fora. Então, acho que é ensinar o filho, pô, foi mal, puta, que chato, né, filho? Às vezes é assim mesmo, a gente se dedica, dá o máximo, eu vi que você se esforçou, e caíram as questões que você não se preparou tanto. Gente, eu jogo tênis. Outro dia eu vi uma pesquisa sobre o índice de acerto dos maiores tenistas de todos os tempos. Roger Federer, o Djokovic, o Nadal, 80, 82%. Eles erram. 1/5 das vezes eles perdem a cabeça, perde do pangaré, o cara não tá no dia bom, não comeu bem, a esposa brigou com ele, ou ele, sei lá, tá de mau humor. Então, será que a gente não pode encontrar um espaço, né? Esse é meu convite para você que está ouvindo a gente. Será que entre o perfeccionismo, a vida perfeitinha, narcisista, tudo tem que estar bom, tudo tem que ser perfeito, meu filho vai ter que me ouvir sempre. Teu filho não vai te ouvir sempre, sabe por quê? Porque ele é o outro. Sim. Faz parte, chupa essa manga. Nem pode falar essa expressão, eu nem sei se pode falar, sei lá, a manga vai ficar magoada. Então, assim, né? Desculpa a brincadeira, mas é um pouco. Mas eu acho que assim, né? o tecido social tá áspero por causa disso, porque a gente tá se levando um pouco a sério demais, cara. Vira e mexe, eu ouço, mas psicólogo não serve para nada, né? Tá bom, para algumas pessoas é verdade. Eu vou, não, psicólogo, isso mostra que você precisa ir na terapia. Esperar água bater na Eu acho que a gente perdeu. Eu acho que a gente perdeu um pouco. O Brasil era um país tão mais divertido, engraçado, as pessoas brincavam, era mais leve. Eu acho que essa, inclusive, é uma das sabedorias do futuro. Vejo pela minha equipe, né? A minha equipe de trabalho, nossa, a gente não podia ser mais diferente um do outro. A gente tem idades diferentes, a gente tem credos diferentes, a gente tem estilos, né? Orientações afetivas, sexuais, complementares, e funciona incrivelmente por isso. É complementar. Se você olhar Israel, por exemplo, que é a maior sede do empreendedorismo de startups do mundo, é um dos países de maior diversidade do planeta. Sim. Se você olhar, por exemplo, Sedona, na Califórnia, é no caminho lá do Grand Canyon. É uma cidade de extrema espiritualidade que vai gente do mundo todo, as pessoas mais diversas do mundo. A diversidade é a nossa riqueza. Então, quando eu falo de educar um filho não para o narcisismo, para a humildade, para a empatia, para o jogo de cintura, para a leveza, porque, gente, é o que vai fazer a gente sobreviver como espécie, é saber dar a mão para o outro, é saber errar e pedir desculpa, errar e, às vezes, saber se perdoar. O tênis ensina muito isso. Total. Você jogou a bola ruim, o que importa é a próxima. Você vai ficar pensando pontos que você perdeu, você vai perder o próximo. Mas será que na matemática não é assim também? Todas as tuas entrevistas são incríveis, maravilhosas, sensacionais. Você fala, nossa, tu tendo um orgasmo intelectual? Não. Agora, por que você tá há tanto tempo? Por que tá dando certo? O pior, às vezes você acha que, puta, isso aqui deu tudo errado. Aí vai lá, que deu O certo. pessoal adora. Tem uns livros horríveis que viram best-seller, tem livros maravilhosos que não decolam. Gente, a vida não dá conta de tanta previsibilidade, tanta obsessão. Aliás, é isso que faz a vida ser legal. Então, minha proposta é que entre o perfeccionismo narcisista, de que a vida tem que dar tudo certo, eu tenho que garantir tudo para mim e para o meu filho, e a vida no modo rascunho, do deixa para lá, deixa a vida me levar, quem sabe entre o rascunho e o perfeccionismo não tem um espaço, que a gente chama aqui, né, de construção da felicidade, de construção da sabedoria. Eu, por exemplo, encontro muito minha felicidade trabalhando, eu adoro o meu trabalho. Eu também. Você fala assim, Léo, você queria agora estar fazendo nada ou estar aqui? Eu adoro aqui, eu estou feliz aqui. Sim. Como diz o Clóvis de Barros Filho, né? Felicidade é aquele momento que você não quer que acabe. Né? Eu sei que, de repente, eu estou aqui até falando demais, mas eu estou feliz aqui. Não, o Clóvis falou exatamente isso aqui. É bonito aqui, né? Então, assim, é a gente entender que mesmo a felicidade, que é uma construção, como a gente já falou aqui, depende da pessoa se conhecer.
Tem gente que é muito feliz fazendo yoga, eu fico irritado, eu já tentei umas 7 vezes, juro, como eu queria fazer yoga, eu acho lindo aqueles caras que fazem. Não é pra mim, é o tênis é pra mim, o funcional é pra mim. Sim. Tem gente que bebe 3 cafés e fica com gastrite, tem gente que toma uma xícara desse tamanho gigante aqui, não de tem nada. 200 ml, não tem nada. É. A vida é feita sob medida. Deus é tão sábio que ele criou cada um de nós sem o manual de instruções, porque o livre-arbítrio nos permite, até alguma medida, escrever esse manual de instruções, mas a lápis, Porque você pode... com borrachinha na outra mão, Sim. vamos ser mais humilde. Vai ajustando. Nenhum de nós é tão horrível, nem tão maravilhoso quanto pensa que é. Não é verdade? Quantas vezes você não ficou com alguma menina e de repente ela elogiou aquela parte que você mais achava ruim tua? Não é verdade? Isso acontece muito. Eu vejo pelos meus adolescentes que eu atendo, eles falam, não, porque não sei o que, o cara foi lá e elogiou X. E eu falo, pô, que legal. Mas eu sempre achei que era horrível. No meu caso é assim, elogiar o nariz, você fala, não, como assim você tá elogiando meu nariz? Você tá de sacanagem. Então, Não tem como. Você vai entender. Não, eu gosto. Minha esposa às vezes fala, não, mas, mano, não vai mexer no seu nariz. Eu falo, mano, mas meu nariz é zoado, sabe? Não vai mexer com isso, não. Então, você vê, tem gente que gosta de cicatriz, tem gente que gosta de tatuagem, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de cabelão, tem gente que gosta de cabelinho, e a gente muda. Eu entendo que o grande convite aqui, né, seja na educação do filho, na nossa própria autoeducação, porque a educação do filho passa por você se educar, sempre, é a gente entender que a vida não dá conta de dar sempre tudo certo. Sim. 2, de que é o erro, a frustração, a espera e a dor que fazem a gente evoluir. Você não vai ver um profissional de sucesso que não passou muita adversidade, muito sofrimento, muita dor. Todos, do Rafael Nadal ao Albert Einstein. Sofrimento é o caminho para a evolução. Não tem, isso vale para fazer um bolo, isso vale para aprender a cortar cabelo, isso vale para aprender a desenhar. É sofrido, só que a gente precisa ressignificar o sofrimento como desenvolvimento, como lapidação. Né? Na diversidade que você cresce, né? Exatamente. Eu fiz na pandemia, né, como eu estava te contando, conheci a psicologia um pouco mais próxima, fiz algumas sessões. Que legal. Depois eu deixei de fazer, mas gostei, acho que é muito legal, e teve um exercício específico que eu gostaria de fazer uma dinâmica aqui com você para entender, que é o curtograma. Que é o gosto e faço, gosto e não faço. Então eu queria entender de você agora, o que hoje, né, no momento que você está, sua evolução profissional, sua evolução pessoal, o que você gosta de fazer e não faz? Eu tenho viajado menos para países diferentes, por exemplo, eu tenho vontade de conhecer a Itália, eu tenho vontade de ir para Capadócia, eu tenho feito menos do que eu gostaria. Gosta bastante de eu viajar? Acho que hoje eu gosto muito de viajar. Hoje é a única coisa que eu tenho feito menos, tá? Primeiro porque estava na pandemia e depois eu voltei a jogar tênis. Aí ano passado eu tive que operar o ombro e eu fiquei 6 meses em recuperação, mas está com certeza no meu plano. Gostei da pergunta. E o que você gosta e faz, né? Bastante. Hoje. Muito. Eu posso dizer que hoje minha vida está muito feliz por causa disso. Eu amo jogar tênis, de voltar a jogar. Eu amo momentos como esse de dar uma entrevista com gente que troca, que olha, que conecta, que eu respeito, enfim, que sai um papo instigante que eu não sei para onde vai parar, isso que fica legal. Eu gosto de estar com a minha equipe, eu tenho uma equipe maravilhosa, assim, que trabalha comigo, tanto na parte da editora como na clínica. O André que está aqui comigo, são pessoas deliciosas, eu gosto, eu fico feliz quando eles vêm. Eu fico inventando motivo para eles ir embora, eu sirvo almoço, assim, é muito, muito gostoso. Adoro escrever, criar, inventar moda e cinema. Para mim, um filme pode ser médio, pode ser ok, já vale muito a pipoca, a bala de goma, o silêncio, ali a meditação, aquelas 2 horas assim, sem fazer nada. Inserção, né? E a meditação, gosto demais de meditar, pratico a meditação transcendental, que dá uma ligada, que minha cabeça é ligada no 330, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, e a meditação, a terapia e a atividade física, vamos dizer assim. Um pouco. Ou não, né? Eu também descobri isso, né? Porque o autoconhecimento permite a gente entender que não tem defeito na gente, tem o jeito que a gente é e a gente tem que aprender a lidar e equilibrar. A minha ansiedade também me ajudou a conquistar um monte de coisa bonita na vida. Não é casa de ferreiro, espeto de pau, não. Não, de jeito nenhum. Isso foi uma coisa que eu me prometi, sabia?
Minha mãe é psicóloga, então eu tive, de criança, a oportunidade de conhecer muita gente que dava aula de amor e saía gritando com a esposa, que falava sobre educação e batia no filho. Eu vi muitos grandes psicólogos no backstage, no bastidor. E muitas E eu- vezes tem filhos problemáticos, Sim, né? sim. E eu me prometi, foi uma promessa que eu me fiz na minha adolescência. Eu me fiz 3 promessas. A primeira delas é que até os 50 anos eu ia ser um dos 100 melhores psicólogos do meu país. Eu achava que tinha ranking, porque eu jogava tênis, e não tem, Ia ter- mas com certeza eu consegui um espaço que me deixou hoje muito orgulhoso de representar essa ciência da psicologia educacional, e eu fico muito feliz de poder tocar a vida de quase 7 milhões de pessoas por mês hoje em dia. Muito honrado. Sensacional. A segunda coisa que eu me prometi é que eu ia ser extremamente saudável, porque eu via que as pessoas que envelheciam de maneira insalubre, seja na mente ou no corpo, elas pesavam, elas custavam, elas atrapalhavam a vida da família. É aquele vovô preguiçoso que de repente cria um monte de doença porque ele virou sedentário, ele custa uma fortuna para a família. É aquela tia que não parou de fumar e ela tem 1, 2, 3 câncer, vai a um apartamento para pagar o câncer que ela não curou o vício dela. É aquele tio que é alcoólatra e que não foi tratar e custa, machuca, humilha a filha ou toda a família porque ele não teve a humildade de se tratar. Porque mesmo um alcoólatra, um alcoolista, não está alcoolizado 24 horas por dia. Naquelas horas que ele não está, que ele vê o hematoma na esposa, ele podia pegar o que sobrou de dignidade e se tratar. Então eu me prometi isso e todo ano eu faço meu check-up e eu fico muito feliz quando eu vejo ali que está tudo certinho, porque eu não quero pesar para ninguém. Eu quero ser parte das boas notícias do mundo e não das ruins. E a terceira era viver o amor à minha moda. E eu sempre escutei muito meu coração, e isso para mim hoje é motivo de muito orgulho. Seja nas escolhas que eu fiz. Um exemplo, eu não quis ter filhos, por exemplo, até hoje. Eu sou cobrado, tem gente que fala, você não tem filho, mas como é que você é o psicólogo, faz de educação, você não tem filho? Fala, bom, eu sou o cardiologista que não teve infarto, eu sou o ginecologista que não tem vagina. Quer dizer, se ter filhos te habilitasse a educar bem, todo pai prescindiria até o contrário. Por ter alguma distância afetiva, eu consigo ter um olhar lúcido, consciente e científico. Sim. Dentro dessa percepção que você bem lembrou. Existe o previsto e existe o realizado. Existe o que a ciência diz e o que cada adulto real, no seu dia a dia, consegue praticar. Sim. Então, isso me orgulha muito, porque eu vejo muita gente que não quis ter filho, mas teve porque tem que ter, porque está na idade de ter, porque a sociedade cobra, porque a mãe falou, porque o marido obrigou, porque a esposa impôs. Porque se não for agora, não vai ser nunca mais. Né? Agora E assim, até hoje eu não quis, pode ser que eu ache o amor da minha vida amanhã, e se o nosso amor transbordar, terei. O George Clooney teve aos 55, eu tenho só aos 53, se eu achar um amor legal, dá tempo. Eu falo brincando isso, mas mais assim, 2 anos aí. eu falo isso, bom, é isso. não tem, tá? Serginho Groisman acabou de ter, a Cláudia Raia, quer dizer, isso para mim é motivo de orgulho, porque eu amo o meu trabalho, eu amo esporte, eu amo a autonomia, eu adoro a minha vida, eu gosto demais, eu sempre viajei muito, eu falava, não cabe na minha vida hoje ter filhos. E eu fui muito criticado por isso, muito. A galera é chata demais. Né? E eu decidi bancar, como o Frank Sinatra, né? And now the end is near, and so I face the final curtain. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. O que ele está dizendo? Cheguei ao fim da estrada, olhando as cortinas. Arrependimentos? Tem alguns, mas tão poucos para citar. Né? Quando ele fala, I did it my way. É a vida, a sua semelhança, o meu caminho dele. Né? Isso vale para quem tem filho e para quem não tem. Porque é isso. Porque todo mundo hoje faz isso. Não, você está ouvindo a gente, você é mãe, você é pai, você é avó. O que é o papel da mãe? Quais são os seus valores? Qual é a tua verdade? Como você de fato quer educar esse filho? Né? Porque o que você compra antes do sim, do não, leva, não leva, deixa, não deixa, pago, não pago. O que você pensa? Não o que todo mundo faz, o que os amiguinhos dizem, o que teu pai está falando, o que tua mãe fazia. Não é o passado nem o futuro, é o hoje, aqui e agora. Quais são teus valores de verdade? Se você, de repente, Ramon, tem um valor da paz, cara, então 9, 10 horas você vai diminuindo a luz de casa, você vai falar mais baixo, vai fazer carinho na tua filha antes de dormir, porque você quer uma criança em paz. E quando ela estiver atormentada, você vai
e se esforçar para dar um abraço, e entender que ela não está ali fazendo birra porque ela é ruim, porque ela é uma má criança, é porque ela não sabe se controlar. E aí você vai ter a compaixão movida pelo teu valor da paz, de falar, filha, vem cá, dá um abraço. Eu estou entendendo que você está num dia difícil, amor. E você vai conseguir chamá-la de amor no dia que ela está mais te enlouquecendo. Isso é viver a nossa maneira, é ser autêntico. Eu acredito que o caminho para uma vida feliz é a autenticidade. É a gente ter a coragem de assinar no mundo. Essa é a minha verdade. Esses são os meus valores. Né? Seja, volta a dizer, ter filho, não ter filho, morar em casa, ter cachorro, não ter cachorro, ter um monte de gato, ter sei lá o quê. É a gente poder, inclusive, durante as experiências, mudar de opinião. Como eu falei, amanhã achei um amor da minha vida. Ela também quer? Vamos ter um filho. Sim. Biológico, adotado, sei lá como. Enquanto isso, eu curto os meus 300 mil alunos, que são meus filhos, que usam meus livros nas escolas, meus 7 milhões de seguidores nas redes sociais, que são a minha família, né? A minha família biológica, as famílias que eu convivo, para mim é mágico. Outro dia eu estava num restaurante, veio uma mulher, ela estava até com um cara, ela veio, me deu a mão, Léo, obrigado, viu? Que minhas amigas atormentadas, alopradas, olha, eu passo teus vídeos para ela, você está ajudando, você está dando um norte. Cara, para mim ali tem familiaridade. Você vai retroalimentando. Para mim ali tem familiaridade. Fala, puxa, eu tô dentro da casa de uma outra família e aquilo, você vê, eu não esqueci. Sim. Né? Então acho que quando você ama o que faz, isso, quem faz bolo vê isso também. Teu bolo foi um canto da festa. Isso acho que vale para tudo. Total. Quem faz o que ama com amor se aproxima da felicidade e pode ter uma vida mais autêntica. Porque o bacana não é só que a gente é o escritor da nossa vida. A gente usa, você é o escritor da sua vida. Tem uma coisa mais legal ainda. Nós somos os editores da nossa vida. A gente define o que vai na capa, a gente define o sumário, e nós somos sempre o livro em aberto. E se nossa vida está indo para o drama, para o terror, como editores, tá na hora desse personagem dar uma reviravolta. Tá na hora de criar aqui um novo elemento. Exato, eu vou dar um fim diferente aqui para esse livro, senão não vai vender mais para mim mesmo. Essa é a diferença de ser adulto e ser adulterado. E o bacana, só para concluir, é que hoje a neurociência comprova que existe a neurogênese, ou seja, a criação de novos neurônios até o último dia de vida. Sabia disso? Você sabia que uma caminhada de 30 minutos já começa a criar novas conexões nervosas? A neuroplasticidade? E a neuroplasticidade, que é a capacidade de mudar. Eu fiz um vídeo sobre isso. Fiz um vídeo recente sobre isso, um novo formato que a gente está adotando aqui. Seria até legal você falar sobre a neuroplasticidade, porque, cara, é um assunto que eu fiquei fascinado. Assim. Tem o lance da galera compartilhar a informação de que a gente só usa 10% da nossa capacidade. Puta teoria, né? Acho que você pode falar muito. Na verdade, isso é uma grande bobagem. A gente usa 100%. A questão é que a gente usa mal. Entende? A gente usa mal. Porque existe um autor que chama Jeffrey Schwartz, um neurocientista best-seller mundial, e ele explica o seguinte: existe o cérebro, existe a mente. O cerebrinho teu, meu, tem mais ou menos 1,5 kg. Tá? O das mulheres tem em geral 1,3 kg, não vamos achando que é vantagem, porque o delas é mais conectado em média. Por isso que a mulher é capaz de estar jantando com o marido e prestar atenção na mesa do lado, no que vai ser no aniversário amanhã, no que ela não comprou ontem. A mulher, em geral, ela é mais complexa do que o homem para isso. Só para dar um dado curioso, a área do cérebro feminino que sofre com a depressão é 5 vezes maior do que a do homem. Por isso que a mulher termina um relacionamento, se destrói, velho. Ela se desmonta, ela fica horrível. Pote de sorvete. 6 meses depois, fênix, linda, gata, fila andou. É a época que o cara, depois de beber muito, rodar fila 10 vezes, ir pro futebol, é a hora que ele deprime. Depois de 6 meses, um ano depois dele tenta voltar e aí já era. Bateu a saudade. Enfim, só para mostrar que ter cérebro maior ou menor não é nenhuma vantagem. O cerebrinho, ele é preguiçoso. Então ele cria o quê? Hábitos. Por quê? Pensa, 1,5 kg para conectar cerca de 10 bilhões de conexões, que formam 100 trilhões de ligações cerebrais ou sinapses, para coordenar desde a troca do pelo do cílio até a conta de matemática e a digestão. Sem a gente precisa pensar, ó que bênção. A gente precisa pensar em tudo isso, salivar. Então tudo que o cérebro puder economizar de energia criando hábitos,
ou aderindo à cultura, ou ao que o mundo falou, melhor. Tá Ele vai no aberta, piloto automático. tá aberta a porta do automático. Você começa a escovar o dente por cima ou por baixo? Por cima, né? Eu não. Olha lá, você teve que pensar, você teve que lembrar da imagem. Sim, Você usa primeiro fio dental ou escova o dente? Primeiro escova. Cueca por cima ou por baixo da calça? Você não para pra Você pensar não nisso. para Se fosse o super-homem, você Já sabe olha que é pra possível, fora, né? né? O Batman, você põe a cueca pra fora. É. Então, o que acontece? O cérebro cria hábitos. Charles Duhigg, autor do Poder do Hábito, fala, né? Cerca de 46% da nossa vida é puro hábito. Só que qual é o barato? É usar a mente, que é a parte da consciência, Uhum. para pensar sobre o que o cérebro está fazendo. Então, o ser humano pode mudar. Quando é que isso foi descoberto? Em 1995, uma pesquisadora em Londres detectou, medindo o cérebro dos taxistas londrinos, que a córtex visual deles era maior do que a média da população. Não tinha Waze, não tinha GPS, não tinha localizador, não tinha nada disso. E aí ela teve um insight, falou, opa, olha, então essa área do cérebro deles é maior, provavelmente porque eles usam mais. E aí se entendeu esse termo neuroplasticidade, explicando que esse plástico, por exemplo, que está aqui nesse microfone, poderia estar numa bola de futebol, numa sola de sapato. É só você remoldar ele. Ah, mas as pessoas não mudam. Bobagem, as pessoas mudam. Eu atendo no consultório há 30 anos, só que, em geral, elas mudam pela dor ou pelo amor. Tá? Muitas pessoas, infelizmente, mudam quando tem uma dor. Uma perda, uma falência, um sofrimento, uma doença grave. Só que às vezes é tarde demais ou não dá tempo. Sim. Mas a gente pode mudar por amor. Eu já vi muito adulto mudando um hábito, por exemplo, como eu falei aqui, de fumar, ou de ser sedentário, ou de estar muito acima do peso, ou com a saúde irregular, quando teve um filho. O cara, opa, nossa, agora eu tenho um filho. A gente muda por amor a uma criança. A gente pode mudar por amor a uma carreira. Né? Poxa, eu não queria trabalhar com isso, mas, nossa, de repente, quando eu tô lá, eu trago o meu melhor. Com o tempo, você passa a adorar aquilo, porque você vive algo gratificante. Você pode mudar por amor a Deus. Né? Pessoas que ouvem um chamado, às vezes aos 20 ou às vezes aos 70 anos de idade. Quantos escritores não se descobriram aos 60, 70 anos de idade? E a gente pode mudar também por uma decisão consciente e voluntária. Tanto que eu falo, a gente pode mudar no estilo conta-gota ou cachoeira. Conta-gota é quando você fala assim, não, eu vou diminuir um pouquinho de caloria por dia, não, eu vou começar com uma caminhada, depois no segundo mês um trotezinho, depois no terceiro eu vou começar a correr. Não, eu vou começar a cortar o meu cartão de crédito, depois eu vou pagando minhas dívidas. É um caminho, pode funcionar. Mas muitas vezes tem a técnica da cachoeira, que é, como é que a gente faz com uma cachoeira gelada? Vai de uma vez, Entra vai de com uma medo vez, mesmo. não vai? É parar e falar, chega. Eu, por exemplo, parei de tomar açúcar no café assim. Eu vi um documentário sobre quanto o açúcar branco refinado faz mal para o corpo. Falei, o quê? Minha Não mãe tem tomo. 3 AVCs. Eu falei, o quê? Isso não é uma possibilidade para mim. Eu não tenho quem cuide de mim direto e nem quero que ninguém cuide de mim por causa de um mau hábito. Tchuf, cortei. Ah, as primeiras semanas foram ruins, claro. Em geral, leva aí cerca de 3 semanas para a gente mudar um hábito, em média, mas é uma decisão que não pode ser baseada no tem o quê. Sim. Toda decisão baseada no tem o quê, preciso, não posso fazer, tem uma chance pequena de dar certo. É quando você fala, eu escolho a saúde. Então não é assim, eu adoro café sem açúcar, adoro chantilly, adoro colocar um monte de açúcar, delícia. Só que você faz o trade-off, você faz uma troca. Eu troco alguns segundos de uma bebida menos adoçada por muitos anos de vida saudável, que é um valor meu. Sim. Então, quando você... E Coloca essa na é a balança. dica, né? Você está ouvindo a gente, tem certeza que você quer mudar alguma coisa na tua vida. Experimenta isso. Não é semana que vem, não é ano que vem, não é agora, não é amanhã, não é mês que vem. Agora. Pensa num valor que você tem, o quanto esse valor vai ser beneficiado. Eu sou um bagunceiro. Pensa num valor. Puxa, eu ser bem visto, eu ser bem respeitado, minha imagem, ou eu ter produtividade, ou eu conseguir ter mais sucesso. Pensa num valor importante. E aí toma uma decisão. Eu escolho arrumar o meu quarto, vírgula, mesmo não querendo. E é interessante que os resultados viram a grande motivação. Por isso que eu sempre falo para meus pacientes nas palestras, por exemplo, não fique dependente nem da motivação nem da força de vontade. Motivação e força de vontade até um cachorro tem. Sim. O que nós temos que um cachorro não tem é propósito. O propósito liberta das dúvidas, dos dilemas, dos arrependimentos, das multas, das discussões. Você vive com um propósito.
Irregularidade, né? Te garanto, observa, todos os caras tops que você entrevistou aqui, as mulheres incríveis, elas têm um propósito. Sim. Pode estar frio, ela vai correr. Pode estar sem vontade, o cara vai lá e faz assim mesmo. Tem um bem maior, né? Esta capacidade de não quero, mas é bom, e eu faço mesmo assim. Quero, mas não é bom, então não faço. Esta capacidade é a capacidade da consciência. A cobra não tem essa capacidade de olhar e falar, coitado do pintinho. Ela vai lá e come o pintinho. Um animal não tem. O animal humano tem, às vezes, se ele se esforça e se ele tem claros os seus valores. Agora o bacana, sempre há um orgulho, um alívio e um enriquecimento da vida quando a gente vive por propósitos. Por isso que às vezes eu falo para paciente meu, eu falo, escuta, me dá um mês vivendo desse jeito, por propósito. Não é estudar quando você está com vontade, me dá um mês. Dorme com o celular fora do quarto só um mês. Um mês. Você vai ver se teu humor não fica melhor. Se teu humor não ficar melhor, se você não tirar nota melhor, se não tiver melhor sociabilidade, se não tiver mais capacidade de aprender, eu te pago o dobro do que teu pai paga aqui para mim. Eu já cheguei a apostar isso com um paciente, nunca perdi. Em 30 anos. Em 30 anos, porque tem ciência nisso. Psicologia e educação, volto a dizer, não comportam palpites nem achismos. É ciência. E o legal da neuroplasticidade é que você nunca é velho demais para aprender um novo hábito, para mudar um hábito, né? Exatamente. O lance do cachorro velho não aprende novos truques. Não existe isso. Não, nada mais distante disso. Por quê? Ainda que o cerebrinho da criança seja mais molinho, mais moldável, então aparentemente ela aprende, por exemplo, piano mais rápido, o adulto tem a capacidade de, com o propósito, conseguir compensar. Talvez vai levar um pouco mais de tempo, tá bom? Uma criança que não gosta de pepino, em 6 a 8 semanas ela passa a aprender a comer pepino. Se a mãe cortar o pepino de um jeito diferente, temperar de um jeito diferente, Sim. preparar com ela, mais rápido. Um adulto pode levar, 3 meses para começar a gostar de pepino, mas muda. E quem tá apressando? A gente vive no tempo lógico, não no tempo cronológico. E outra, a motivação de você se levar a sério, de você ter orgulho de ser quem é, isso o adulto tem. A criança às vezes não tem, o adolescente às vezes não tem ainda esta autoconsciência tão. Às vezes não tem. Tem uns adolescentes bem legais, mas tem uns que ainda não têm essa maturidade. E maturidade é justamente isso. Volto a dizer, não quero, mas é bom, faço mesmo assim. Quero, mas não é bom, não faço mesmo assim. Né? Para não cair no efeito Shakira. Né? Que depois eu crio uma música mundialmente te zoa. Né? Aliás, eu adorei essa música porque é uma mulher muito empoderada, né? Sim. Eu adoro quando ela fala las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Né? As mulheres já não choram, as mulheres faturam. É muito empoderada, né? Uma loba como eu não está para ti por como tu. Uma loba como eu não tá para caras como você. Eu adorei. Claro, parabéns pro psicólogo dela, que deve ter ajudado ela a se colocar desse jeito. Né? Essa é a raiva boa. Uma loba como eu não está para ti, como tu. Achei sensacional. Falando em música, a gente tem sempre aqui uma pergunta para fechar. Como a gente está plugado aqui, a gente gosta de entender do convidado uma música que traga uma memória afetiva, porque a gente tem uma playlist no Spotify e a gente adiciona a música de cada convidado para essa playlist. E algo que represente algo importante na sua vida e que te traga uma memória bem importante. Bárbaro. Qual seria a sua música? Só de pensar nela eu me emociono. É a música do Michael Bublé que chama Home. Nessa música ele fala, né? Another sunny day, it's coming on the way, maybe from Paris or Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone, but I wanna go home. E essa música é muito bonita para mim, porque ela fala isso, né? Eu posso estar em Paris, em Roma, rodeado por muitas pessoas, mas eu queria estar em casa. E eu, como sou uma pessoa altamente sensível, uma família muito pequenininha, durante muitos anos, pode dizer uns 20 anos, eu viajei muito a trabalho, muito. Hoje, às vezes tem gente que vê lá eu falando alguma coisa, os livros, não tem a menor ideia do que foi construir essa carreira da trajetória, né, em psicologia e em educação, que são duas profissões muito pouco reconhecidas no Brasil. Agora está começando a mudar. Você mesmo disse que nada veio de mão beijada, né? Mas não veio. Aliás, o contrário. Se um dia eu te contar minha história, eu já venci tumor, já venci divórcio, já venci
enfim, inúmeras questões bem difíceis. E essa música eu chorava sempre quando eu ouvia, porque eu falava assim, eu queria voltar para casa, né? Mas eu não entendia que essa casa estava aqui dentro. Então eu viajava, às vezes dava uma palestra para plateia de 3.000 pessoas, aplaudindo de pé. Eu chegava num quarto do hotel sozinho. E durante muitos anos, uma coisa muito parecida com uma tristeza existia no meu coração. E eu ficava tentando entender. E foi agora, perto dos meus 45, 50 anos, que eu descobri que, na verdade, eu sentia falta de mim, de me acolher, de me cuidar, de me amar como pessoa. O Léo Freiman cuidar do Léo. E hoje em dia eu consigo praticar isso e viver de um jeito mais leve. Não sinto mais isso. Acho que essa música sempre vai me emocionar, porque foi a minha música que me ajudou a não me perder. Que eu falava assim, mas que casa é? Será que é uma família? Não. Você tem uma família. Mas será que é filho? Não, mas não é filho, não é isso que eu quero. Mas será que é alguma garota? Graças a Deus nunca não faltou. Sim, parceiras incríveis, eu tive companheiras maravilhosas. E eu não entendia que home, casa, lar era aqui. E vou falar a verdade, na pandemia ajudou muito a fazer ainda mais terapia e a sair da crise da meia-idade entendendo nessa segunda adolescência, que é a crise da meia-idade, é uma segunda adolescência. Sim. Que você se olha e fala, cara, eu posso ser a minha própria casa, eu posso ser o meu próprio melhor amigo, eu posso praticar isso que eu falo tanto para os meus alunos, de projetar uma vida, de ter atitude empreendedora, de se amar. Se eu praticar mais disso, sempre pratiquei um tanto, graças a Deus, senão não tinha chegado onde estou hoje, né, que é um lugar bom na vida. Mas hoje eu posso dizer com muita tranquilidade, tanto que você fala, casa de feira, hoje eu digo 100% não. Até lá eu diria que eram uns 60, 70. Eu tinha essa dívida. Eu me colocava muito como o salvador, o cuidador, o professor, o terapeuta do mundo. E eu nem sempre eu cuidava tanto de mim. Às vezes eu passava do ponto de me olhar, de me acolher. Peraí, eu tô cansado, não, essa palestra não dá para ir, então viajar para 4 estados na mesma cidade. Eu tinha esse afã, essa missão de querer fazer a diferença no mundo. E foi muito legal, não me arrependo não. Sim. Eu acho que... Ajudou a forjar, né? Não, foi incrível. Volto a dizer, hoje a gente tem 1.500 escolas que usam os livros de projeto de vida, 7 milhões de pessoas, enfim, eu tenho o respeito e o carinho de muitos colegas meus. Não mudaria, acho que quase nada, né? Foi o tempo que precisou levar. Por isso que até um tema que eu gosto muito, que é a gente olhar que sim, existem crises, a crise da meia-idade é real, eu sempre achava que era um clichê. Eu entrei nela aos 45, saí há 2 minutos atrás, brincadeira, tô saindo dela e tô saindo muito mais feliz, me levando muito menos a sério, maneira muito mais leve, aprendendo a rir de mim, aprendendo a rir das coisas dos outros e minhas, e aprendendo a ver que o humano é isso aí, é um ser em construção, é uma massa moldável e remoldável, porque o ouro é tão valioso porque ele tem alotropia, a capacidade química de ser reforjado, reformulado infinitamente. E a gente também é de ouro, não é à toa que a gente associa o divino, né, os topos das mesquitas, das igrejas, das sinagogas, quase todas as religiões são de ouro. Por quê? Porque ouro é a luz, ouro é Deus, e a gente tem esse ouro dentro da gente. Tanto que a gente fala, nossa, esse cara vale ouro. É verdade. Né? Então é a gente tomar essa decisão que eu consegui, eu diria que, plugar, né? Completamente, de forma completa, mais integral, de alguns poucos anos para cá, de amar ao mundo, mas amar primeiro a mim. Isso para mim foi algo, isso me deu a conexão de estar home, né? Eu me conectei e achei essa casa interna de autocuidado, de autorrespeito, de autoamor, e isso mudou todo o jogo. Vou escutar essa música. Muito bom. Vou lembrar disso. É muito lindo, é muito lindo. Animal, pô. Obrigado. Daria pra ficar 5 horas. Não, daria pra gente falar bem mais e tal. Até vamos fazer uma parte 2 futuramente. Não, conta comigo. Deixa suas redes sociais pra galera. Quem não conhece ainda é Léo Freiman Oficial. No YouTube tem o canal do Léo Freiman.
Tem no Facebook também, facebook.com/Léo Freiman. Tem meu site, Léo Freiman. Só digitar Léo Freiman, você vai É me bem achar. completão o seu site. É que eu cheguei bem aí. fácil, bem fácil. Tem o meu aplicativo Escola para Pais, um esse aplicativo eu não vi. gratuito, sempre foi, sempre será. Legal. Com trechos de palestras, entrevistas minhas e de outras pessoas, né? E deixo aqui meu muito obrigado. Vocês Que- são pessoas adoráveis, Eu muito que gostoso. Agradeço também, a gente Muito agradece. bom estar aí. com vocês e até uma próxima, até breve, se Deus quiser. Porra, obrigado. E valeu legal. para você que aguentou a gente até aí, né? Até aqui, Não, mas pô, obrigado. foi super bacana, né? E ainda mais a gente que. O Mafia aí com as meninas maiores, eu com a Os neném. aprendizes. A gente precisa mesmo ter. E olhar, né? Porque mudar os outros é um pouco difícil, mas a gente tem que mudar a gente mesmo, né? Porque mudar o outro é mais difícil. Em boa parte, não tudo, guarda sempre isso. Em Sim. boa parte, mas não tudo. Tua filha vai ser um reflexo do clima que ela viver na tua casa, mas não tudo. Claro. Tá? Tem sempre algo que é dela, é da alminha dela, é da genética dela. E isso pode ajudar a aliviar o coração do pai e da mãe, porque quando você der aquele grito, ou errar, ou ficar uma fase mais ausente, vai traumatizar minha filha. Não. Nenhuma glória, nenhuma tragédia acontece de repente ou acontece por um único fator. Tá? É isso que tem que acalmar também, às vezes, o pai e a mãe. Tem pai e mãe todo atrapalhado e o filho sai incrível. E é Tem maravilhoso. pai e mãe maravilhoso, fofo, e o filho sai todo torto. atrapalhado. Só que sai torto até os 30, aí de repente conhece um amigo, pô, o cara cai em si, vira um adulto incrível. A vida é o bacana da vida, é isso, a gente não sabe nada. Então a gente tem que buscar saber, primeiro, quem a gente é. E o que a gente faz de melhor com o que a gente é. Sim. Né? Então guarda isso no teu coração, porque você vai precisar, você vai lembrar, nossa, aquele psicólogo falou. Sim, sim. A vida é sempre uma jornada de destino a ser descoberto. Maravilhoso. Perfeito, maravilha. Deixa aí suas redes sociais também, pra quem não te segue ainda. Pô, o meu é ramonabreu.com.br, Da Vibe também. meu site como diretor. E aí tem a minha empresa que é a vibefilmes.com.br também. Quem quiser pode dar uma olhada lá, os trabalhos da. Obrigado, Coisa Ramon. Bem legal. por Obrigado, viu? estar aqui, galera. Prazer e um prazer. Viu? Igualmente, Obrigado igualmente. ao Léo. Obrigado também pelas por- questões, perguntas. Segue Perfeito. Plugado também nas redes sociais aí. Quem não segue, Plugado Podcast, coloca aí que você encontra em todas. Obrigado, Léo. Obrigado, equipe. Obrigado, Máfia. Valeu. Até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Até a próxima. Valeu, gente.